existem coisas que não estão no nosso controle. E a morte do Du era uma que, por incrível que pareça, não estava. E isso que foi muito doido pra gente. Basicamente, contando muito do bastidor, assim, a gente estava com essa campanha já em andamento, a gente já estava com a data, já estava tudo bonitinho, assim, filmamos, coisa linda, vamos começar, né, a edição do filme, vamos começar a colocar tudo no lugar para começar uma data de lançamento. A gente tem uma data de lançamento. E simplesmente o Duolingo morre. E não é que assim, a gente, ai, nossa, a gente sabia. A gente não sabia. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Café. Hoje eu tô aqui com uma turma, na verdade, é a primeira vez que eu tô gravando com 4 pessoas, né? Acho que nem presencialmente eu gravei com 4 pessoas. Mas, cara, tô muito feliz que a gente conseguiu juntar um time de verdade aqui. Então, a gente tá com o time da galeria aqui. A gente vai falar, bom, quem tá assistindo já sabe do que a gente vai falar. Para quem tá ouvindo, a gente vai falar sobre a campanha do Speak McFish, que juntou ali o nosso querido Du com o McDonald's. Bom, primeiro eu queria que vocês se apresentassem, tá? Na verdade, primeiro, muito obrigado por estarem aqui. E segundo, eu queria que vocês se apresentassem. Conta pra galera quem são vocês, o que vocês fazem e como foi a contribuição de vocês nessa campanha. Pode ser? Ó, a gente tem uma lista aqui, tem uma ordem aqui, na verdade. Gabriel primeiro, Vitor segundo, Kaique terceiro, Gustavo quarto. Essa aqui é a ordem que tá na Legal. A gente pode seguir assim, pode ser? Fechado, vamos nessa. Bom, como está escrito aí na tela, sou Gabriel Feld, sou recém-diretor de criação junto com o Vitor Capato, né? A gente acabou de ser promovido a diretor de criação e, assim, é muito legal poder estar aqui falando desse projeto, porque esse projeto, queira ou não, ele pegou a gente num lugar especial, que é uma grande mistura, a gente vai falar bastante disso, mas é uma honra estar aqui com esse time, então, que é a galera que a gente está ali todo dia sentado um do ladinho do outro, então é muito legal. E é isso, eu acabei de voltar, na verdade, já faz um ano, eu falo que acabei de voltar, mas já faz um ano que eu voltei de fora, eu tinha ficado ali uma temporada de 2 anos em Dubai, na Saatchi & Saatchi, aí eu acabei de voltar para o Brasil e vim para a galeria, para duplar com o Capato. Acho que esse é meu resumo rápido aí. Legal, legal. Sua mini bio. Mais ou menos isso. Ainda falei um pouquinho mais, mas é isso. Boa. Vitor? Primeiro, obrigado aí pelo convite. Estamos felizes aqui de voltar um pouco no tempo para o começo desse ano para falar dessa campanha que a gente curte muito. Eu sou o Vitor Capato, também recém-diretor de criação aqui de MEC. Estou há quase 3 anos na conta e posso dizer que nesses 3 anos, acho que essa campanha que a gente vai poder conversar um pouco mais sobre foi uma das grandes conquistas e um dos grandes momentos nessa trajetória aí. Muito feliz até aqui. E é isso, vamos embora. Maravilha. Vitor, conhecido também como TikToker, né, da agência, que fazia vídeos... Aposentado, infelizmente, tive que dar uma parada, eu fui barrado na catraca da Gen Z, e eu não estou conseguindo mais acompanhar as trends suficientes e o ritmo de postagem para continuar tendo relevância na plataforma, então aposentei. Aposentou. Quantos meses? 3 meses e aposentou, né? Cara, é o suficiente para viver de monetização. Mentira, nunca monetizei. Maravilha, quem sabe volta aí. Kaique? E aí, gente, primeira coisa, eu acho que tem que rolar um mutirão pro Capato voltar. Acho que é importante pra gente. Faz o nosso PR ali no TikTok. Eu sou o Kaique, sou redator. Tô aqui na galeria tem 1 ano e 4 meses, mais ou menos, assim. Sou dupla do GBL, que também tá aqui. E, cara, eu acho que esse, como o Feld e o Capato já falaram, é um projeto que foi muito importante pra gente, ele tem um lugar muito especial mesmo para todo mundo que tá aqui. Então, acho que vai ser muito legal essa troca que a gente vai ter e acho que é isso, assim, a galeria é minha segunda casa, eu fiquei 7 anos na Artplan, aí eu vim para cá e estamos nessa nova fase aí, tocando McDonald's com essa galera linda, incrível. Legal, legal. Kaique, pra quem não sabe, ele decidiu me acompanhar para eu não ficar sozinho, estamos de boné. Isso aí, Kaique. Obrigado, viu? É que a galera, na verdade, não viu o dress code, né, Uhum. aqui. Realmente, tem esse ponto aqui também.
Gustavo, alguém te chama de Gustavo? Cara, eu vi todo mundo te chama de Gibele. Minha mãe quando ela tá brava. Só. É um prazer, obrigado pelo convite, a gente tá muito feliz. Eu sou o Gustavo, mas ninguém me chama assim, então Gibele. Tô há 1 ano na galeria e qualquer coisa que eu fale agora vai se tornar redundante, porque eles já falaram tudo. Esse projeto é muito especial pra gente. Foi um processo muito legal, a gente se divertiu muito. Acho que, acima de qualquer coisa, foi gostoso de fazer. A gente fez isso a muitas mãos aqui, ciência de humanas, né? Acho que 8 mãos. Uhum. E acho que essa foi a parte mais legal. A gente fez muito junto e o processo foi muito legal. E feliz por estar aqui dividindo com vocês um pouco disso, do que saiu desse quarteto aqui. Maravilha. Então, antes de qualquer coisa, vamos ver a campanha, ver o filho de vocês, né? Vou botar aqui, vai passar o filho de vocês pra gente contextualizar todo mundo. Oi, eu quero aquele ali, o de peixe com batata. Ixi. Vixe com batata? Macfish com batata. Eu vou querer um Macfish and Chips. Chegou o Macfish and Chips, a combinação de peixe com batatas rústicas que é sucesso na Inglaterra, agora no Mac por tempo limitado. Macfish and Chips, o duo que o Brasil vai amar. Boa. Bateu saudade aí? Tantos gatilhos. Um pouco de saudade. Pô, eu tenho uma pergunta. Aí vocês não precisam nem fechar o microfone, não, tá? Que vai ser pra todo mundo mesmo. Tá bom. Vocês participaram dessa gravação, né? Todo mundo tava junto lá. Cara, quem que é o duo? Eu quero muito saber quem que é essa pessoa. Olha, Nem a gente sabe. Existem muitos duos. ele realmente é uma coruja, na verdade, gente. Realmente uma coruja por baixo da coruja, né? Uma coruja CLT. Mas assim, cara, foi muito doido até pra gente. Acho que essa era uma curiosidade não só sua, mas também nossa, principalmente no dia, né, que a gente passou por um grande processo de criação até o dia da filmagem, que, né, rolou milhares de coisas que a gente pode contar e passar aqui, mas eu acho que essa questão era a principal do nosso lado, que era, beleza, quando a gente vai conhecer o duo, né, que é a grande estrela, assim, e a gente acabou conhecendo ele praticamente no dia da filmagem. Então, assim, foi engraçado esse momento. Todos chegaram, vamos lá ver ele? Foi assim, tá? É a primeira coisa que a gente ia fazer no set. Cara, então vamos voltar lá no começo. Como que foi esse briefing? Tipo assim, como que chegou pra vocês? Chegou algo tipo assim, pô, a gente quer unir McDonald's e Duo. Primeira coisa, vocês atendem McDonald's. Então, como que chegou isso pra vocês, de McDonald's pra vocês? Vamos no first things first da coisa. O briefing que chegou era de Macfish. Macfish, conhecidamente, é um produto que vem em temporadas já do McDonald's, por conta de distribuição muito principalmente assim, e isso, a distribuição fica muito clara na nossa segunda temporada, que a gente fala de Alaska, e onde a gente conta a história dessa origem do produto. O briefing chegou mais ou menos em outubro, novembro, por aí, para a gente falar dessa terceira temporada de Macfish, que aconteceria no meio de fevereiro, final de fevereiro, pouquinho depois do carnaval. E aí, o que a gente precisava e o que a gente tenta sempre fazer com o Macfish é criar uma história maior do que o próprio sanduíche em volta dele. Uma, porque ele já tem uma comunidade de fãs muito grande. 2, porque ele é um produto que gera uma movimentação de conversa no social muito alta para McDonald's. E 3, porque a gente vinha de 2 temporadas de muito sucesso. A primeira, onde a gente mexeu de fato com o Volta Macfish e a comunidade de Macfish Lovers, e que a gente deu um sold out de 3 dias, que foi uma coisa muito maluca. A segunda, onde a gente levou os McLovers para o Alasca para conhecer o processo de produção e entender a dificuldade que é manter o Macfish no cardápio. Só que a gente criou um problema muito grande para a gente como criativos, que a gente criou 2 temporadas fodas e a gente tinha que brilhar mais uma vez e a gente ficou nessa. E agora? E o que a gente tinha na mão é a inovação de produto que o McDonald's vai trazer para falar de Macfish, são as chips, são as batatas canoa,
que vão acompanhar o McFish, com o molho tártaro, que já é icônico dentro do sanduíche. E a gente tinha isso para trabalhar. O McFish, as chips e um sonho de bombar de novo. E acho que eu encerro a minha fala aqui, porque acho que esse panorama é muito importante para entender como a gente vem trabalhando o McFish ao longo do tempo. Ele é um produto amado, tão grande quanto o McDonald's, então se a gente reparar, inclusive no filme, ele é tão grande que ele muda a cor da cartela final do filme. Ele assina em azul e não em vermelho. Então, a gente tinha que honrar a grandeza desse produto com uma história tão legal quanto quando a gente fala de mercado brasileiro. Boa. E, cara, realmente, é um produto que igual você falou, ele vende, tipo assim, anunciou, ele vai vender. Mesmo se não tiver comercial, acho que ele vai vender. Se não tiver publicidade, ele vai vender. Mas quando vocês acabam criando uma sequência de relançamentos dele que foram absurdos, todo mundo tá esperando o próximo que seja absurdo também, né? Igual série. Você lançou 2 temporadas que são muito boas, se a terceira for ruim, vão cair em cima de você, independente do que acontecer. Então, legal. Cara, e agora eu preciso saber da onde que surgiu essa ideia de, tipo assim, e se a gente chamasse o Duo? Cara, eu acho que assim... Maluquice, né? Eu acho que na verdade, essa resposta ela veio ainda mais para frente, tá? Ela não veio assim com esse era o briefing. O Capa contou um pouco da trajetória, né, do projeto, e o briefing que estava na mesa era esse, né, das chia, o McFish com as chips. E aí, né, brilhem. Era mais ou menos isso que a gente tinha na mesa. E ele não foi a primeira coisa que surgiu, na verdade, foi um processo assim de algumas indas e vindas, onde a gente começou a estruturar pensamentos para lá na frente conseguir chegar no Duo, né? Aí falando um pouco dessa coisa do que estava na mesa, né? O briefing que estava na mesa era muito assim, né? Do tipo, tá, a gente já foi para o Alasca, tá, e a gente já teve um retorno icônico, né? Que foi a primeira volta dele ali, que foi muito icônica. Ele já foi para o Alasca. E agora, né? E aí a coisa, acho que o que o Capa falou ali de inovação de produto, de ter as chips, eu acho que foi o grande trigger de começar a puxar uma corda ali para Londres, né? Então, a gente meio que foi ali ver aquela coisa do fish and chips, que é um prato londrino. Então, a gente, não é exatamente a mesma composição de um prato londrino, que é o prato tradicional, mas existe essa conexão, né? E talvez seja daí que a gente consiga beber e achar um novo rumo para levar essa campanha, né? Ô, Gabriel, você foi falando sobre essas conexões. Quando você falou em 1 minuto, parece que é muito fácil. Cara, como que é esse processo de, tipo assim, a gente vai fazer essa conexão, ligar isso com isso, ligar isso com isso, ligar isso com isso, e a gente vai chegar naquilo ali. Como que é esse processo lá dentro da agência mesmo? Cara, até muito engraçado a gente estar aqui, as 4 carinhas que eu fico vendo, além da sua, é muito engraçado porque era basicamente isso que acontecia. Mas era a gente no mesmo ambiente, a gente virava as 4 cadeiras e conversava. Então, tudo começou por aí, né? Então, a gente entendia o que estava na mesa ali e começava a ver para onde a gente consegue puxar essa história, né? Seja, vamos puxar essa história agora, já foi para o Alasca, será que agora a gente vai fazer uma pausa em Londres, então? Ou alguma coisa ali, para beber dessa coisa do chips, do fish and chips? Putz, não, mas e se a gente fosse para cá? Então, assim, a gente realmente abriu todo o leque ali de opções, todas elas têm que, né, ter ali o checklist ali de responder ao briefing, mas a gente foi começando a abrir frentes, né? E aí, falem aí, meninos, de opções e coisas que surgiram no caminho, que foram engraçadas e que até chegaram a ser apresentadas, né? Nossa, teve muita coisa, cara. O que eu ia falar, que eu acho que é muito doido, porque o que o Matheus estava perguntando, acho que é o que a maioria da galera pensa, que a ideia vem quase formada, assim, mas na real, foram muitos degrauzinhos, assim, até a gente conseguir chegar nessa campanha que a gente viu. Então, primeiro, a gente foi para Londres, aí em Londres, tá, o que tem em Londres? E aí a gente foi caminhando em Londres ali, aí, putz, fomos para Sam Smith, fomos para Spice Girls. A gente começou, foram várias rodadas de ideias, assim, que a gente estava tentando trazer esse ar londrino pro produto ali, o que a gente queria para essa temporada, até chegar no Duo. E eu acho legal esse ponto, porque, assim, essa ideia de que as ideias nascem prontas não é uma grande verdade, assim. O Duo mesmo, ele apareceu a primeira vez como uma ideia de OH, que ele ia entrar como influenciador para traduzir os nossos OHs em inglês dentro da campanha. Ele não ia ser... Completamente diferente. Total.
A gente tinha uma linha na nossa cabeça que a gente gostava, e aí a gente traz isso como nosso creator ali, nosso influencer. E Mac tem uma coisa muito legal que é um desafio também pra gente. Tudo que a gente for falar tem que ser muito alto astral, tem que ser muito solar, muito divertido. A gente tem um tom certo de Mac, que se você reparar em todas as campanhas, ela sempre bebe do mesmo nível de humor, é alto astral, é sobre feel good moment. Então, além de a gente trazer o lançamento, todos os desafios de negócio mesmo, a gente tem esse dever aqui dentro de como que a gente deixa isso muito legal. Como que a gente vai chamar a comunidade dos Fish Lovers, dos Mac Fish Lovers, e trazer eles com a gente, assim, o que eles esperam disso, sabe? E aí a gente traz o Du, e a gente, é muito isso que o Feld falou, os 4 quebrando a cabeça de como a gente encaixava tudo que a gente tinha na nossa lista imensa de checks que a gente tinha que dar, e quebrando a cabeça, como que a gente deixa isso ainda mais? Qual que é o nosso próximo passo para deixar isso redondo? E eu acho que eles podem até me ajudar a falar sobre isso. Acho que o pensamento do humor guiou nosso processo inteiro, desde o nosso briefing até a gente na ilha, na pós-produção, nos detalhes, sabe? Na vírgula, no respiro. O que vai deixar isso redondo? O que vai deixar isso legal? O tempo da piada, o tempo das coisas. Então foi muito nisso, assim, de ir construindo, e a gente construiu a campanha até ele sair, de fato, até o filme ir pro ar, assim, foi coisas, detalhes e detalhes, assim. Eu acho que é no detalhe e nesse craft maluco que a gente faz, é que a gente consegue fazer parecer que foi fácil. Quando o filme está no ar e a gente vê a piada contada, ninguém que está assistindo ou ouvindo imagina quantas horas de trabalho, de ilha de edição, de filmagem, de repetição de cena, de aprovação de roteiro, de craft de pós, de mixagem de áudio demandou para que aquela piada saísse no tempo certo, que nós aqui, nós 4, e Marangoni também, nosso diretor executivo, acreditassem que fosse o tempo correto para todo mundo rir junto. Então, assim, é muito difícil fazer parecer fácil. Então, acho que essa é a grande maluquice da nossa profissão. E a gente eram 2 duplas, né? O Capato e o Feld são dupla, e o Kaique tinha momentos que uma dupla subia na ilha, ia lá, olhava. Ah, não, vai lá. Agora vocês vão lá dar uma olhada, ver o que a gente não viu, o que a gente deixou passar, o que vocês acham disso. E era muito nessa troca, assim. Eu acho que isso foi muito legal, porque a gente tinha uma expectativa parecida e a gente tinha um olhar parecido em cima do job. A gente sabia onde a gente queria chegar. E acho que cada um com sua experiência, o seu olhar, a gente foi sabendo dosar cada vírgula que cada um complementava ali fazia sentido ou não. Boa. Cara, duas coisas. A primeira coisa, vocês comentaram sobre algumas ideias que ficaram para trás. O Kaique já deu uma comentada ali sobre algumas e tudo mais. Falaram, inclusive, que tiveram ideias que foram apresentadas, né? Vocês podem contar um pouquinho? Tipo assim, se não for, né? Se não for dar problema e tudo mais, vocês podem contar algumas outras ideias que ficaram para trás? Do tipo assim, sei lá, você citou Spice Girls. Então, ao invés do Duolingo, poderia ter tido ali o Spice Girls, a gente poderia ter tido... Enfim, o que a gente poderia ter tido ali nessa campanha? A gente passeia muito pelo mundo da internet e pelo mundo das trends para tentar criar coisas para Mac que sejam contemporâneas o suficiente e que se comuniquem com quem a gente precisa. Tinha muita linha legal. Duolingo nasceu de uma apresentação reprovada, como o Kaique já colocou aqui. O Duolingo era simplesmente mais uma ideia de sustentação dentro do nosso deck que a gente levou para o McDonald's aprovar. A gente passou por Sam Smith, a gente passou porque o Sam Smith no ano passado foi visto dentro do Macmill pedindo um hambúrguer na madrugada depois do Lollapalooza. Então a gente construiu uma campanha em volta do que o Sam Smith estava fazendo naquele momento. A gente construiu uma campanha em cima de Spice Girls, que são os 5 ícones da Inglaterra. São 5 ingredientes do McFish em chips. São os 4 do McFish, mais as chips que chegam para completar
que seria a banda do momento. A gente trouxe brasilidade para Londres e falou que o Mac agora foi Londres demais. Então, a gente fez muita coisa, que vai caindo pelo caminho, isso é natural. E assim, a gente leva acreditando que aquilo é onde a gente mais pode chegar. E eu acho que essa campanha veio para provar que, algumas vezes, em gratas vezes, a gente, da reprovação, nasce a campanha que a gente nunca imaginou que a gente poderia criar. E acho que Duolingo foi uma dessas. Pô, o Mac foi Londres demais, é maravilhoso, viu? O Mac... A gente amava. E, cara, eu acho que, assim, falando um pouco desse sentido do nascer do reprovado, como a gente falou, né, o que a gente tinha na mesa e para onde a gente começou a abrir o leque de possibilidades. Quando a gente abre o leque de possibilidades, a gente, né, sempre tenta ter uma coerência ali para responder ao briefing, para responder a essa expectativa que vem do cliente. E o cliente é o McDonald's, né? Então, não é uma expectativa qualquer. Então, quando a gente fala disso, é muito engraçado, porque não basta você dar ali o check em tudo que você achou que estava respondendo ao briefing. Putz, olha, esse produto vai ser um sucesso porque a gente deu a caixinha aqui, né? Check, 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 check. Puta, tá tudo perfeito para essa campanha fazer sentido e vender esse produto. Mas eu acho que quando a gente vai para frente do cliente e apresenta, existe uma outra layer, além do briefing e além do que a gente tentou, da onde a gente tentou chegar, que é o sentimento do cliente quando ele escuta essa campanha, né? Quando você conta para ele, assim, pode ter ali, tá, o mais blindado possível. O cliente pode simplesmente virar e falar, eu não gosto do Sam Smith. Ah, eu não escuto, eu não acho que ele vai ter relevância no Brasil. Mesmo você com o slide ali provando que tem um match ali entre essa personalidade e a nossa marca, mesmo provando tudo isso, às vezes vai ter um pouco do sentimento ali. Então, assim, vai muito de como apresenta, às vezes até uma coisa que é uma frase falada durante a apresentação pode influenciar no bom e no ruim, né? Às vezes você vai convencer com aquela frase, putz, realmente deveria ser ele. Ou às vezes você vai convencer o cliente até contra a sua própria linha. Então é muito de um sentimento que rola quando você apresenta ali, né? Quando não vai nem para a rua, né? Mas toma um pouco de vida ali para ir para o cliente. A linha que a gente cria e acredita, ainda tem essa layer do qual vai ser o sentimento deles perante a isso, né? A gente obviamente tenta interpretar, tenta entender o gosto, tenta entender o momento de marca, mas sempre vai ter essa coisa do vamos ver se vai dar certo, né? Obviamente a gente estudando e acreditando ali para fazer a coisa dar certo. Ele tem o dinheiro, né? Ele pode falar, não gosto disso. Exatamente. Exatamente. Não gosto. Eu acho que o mais legal disso tudo é que Duolingo, ele tava ali o tempo todo, só que a gente não tava percebendo que ele tava ali. Como o Capato falou, ele era uma ideia de sustentação de uma das linhas que a gente tinha levado. E era uma ideia que os clientes, né, gostavam muito. E ela foi passando. Então, todas as outras linhas que a gente estava descendo permeava muito isso. Era como que a gente encaixa essa ideia que eles gostam aqui. E aí foi indo, e estava ali, estava na nossa cara o tempo todo. Só que eu acho que esse processo das ideias reprovadas fez com que a gente fosse para um lugar que a gente talvez não pensaria se a gente tivesse aprovado isso de primeiro. Então, eu acho que todos os dons que a gente foi ouvindo nesse processo de criação fez com que isso guiasse a gente para... Putz, ele tá aqui na nossa cara. Por que a gente não traz ele como protagonista, sabe? Por que a gente não deixa isso ainda maior? Se é uma coisa gostada pela gente, agência, pelos nossos clientes. E eu acho que isso é o mais legal desse processo de estar co-criando ali com a gente aqui como duplas e com o cliente, e escutando também o que ele gosta e entendendo, porque às vezes também é uma questão de negócio, é uma questão de, é o que você falou, o cliente ele não quer e tá tudo bem, acho que tem uma questão de também não ter atrito, a gente não vai também ficar insistindo numa linha que a gente gostava muito do que a gente tinha apresentado, mas acho que a gente fez do limão a limonada, tava ali o tempo todo. Sim, tava. Eu acho que tem esse lance das óticas também, porque se você pega para olhar isso que a gente tá falando aqui, Spice Girls leva para um lado completamente diferente, assim, mais musical, mais quase dançante ali. Aí a gente tem o Sam Smith, que era sobre um fun fact ali dele ter sido visto no Mac. E quando a gente olha pro Duolingo, como ele aparece, ele sempre apareceu como esse tradutor que vai traduzir a nossa campanha. Porque, querendo ou não, o nome do produto era inteiro em inglês. Né? Então isso sempre, desde o começo, a gente, o nome do produto é em inglês, vamos trazer alguma
coisas sobre isso, sobre idioma, sobre a barreira do idioma no Brasil e tal. Então o Duolingo ele estava ali nesse território, e aí quando a gente olhou para ele com esse olhar de putz, tem um potencial aqui, o cliente gosta, a gente gosta, vamos transformar isso em algo maior, a gente começou a ver que tinha a chance de ganhar corpo, sabe? De ganhar. E aí, quando saiu a line, o Du que o Brasil vai amar, da mente brilhante desse senhor que tá aqui do meu lado esquerdo, do Capato, a gente viu que fazia sentido, que tinha peso, sabe? Que tinha esse lugar de, putz, isso aqui faz muito sentido, dá pra gente amarrar com tudo que a gente quer e contar essa história, sabe? Dali se veio a perguntinha, assim. E eu acho que é um pouco disso. Cara, um outro ponto legal foi que o Gibelli falou que, tipo assim, pô, McDonald's tem essa alegria, traz essa luz. O Duolingo também traz, só que aí eu tenho um ponto. O Duolingo, ele tem um humor completamente diferente de qualquer empresa brasileira. E, quiçá, do mundo, né? Tem um humor completamente diferente. Então também precisa de um traquejo ali para conseguir unir as duas coisas sem ficar algo completamente exagerado, para que McDonald's não ficasse parecendo algo que não é, e para que Du também não ficasse parecendo algo que não é. Como que foi para juntar essas duas coisas? Eu acho que quando chegou ali, do vamos juntar, e a gente viu a importância que o Du tinha e o corpo que ele cresceu e ganhou na nossa cabeça e no nosso trabalho, eu acho que uma coisa que foi muito legal foi quando a gente começou a entender quem é o Du. A gente já, obviamente, né, via tudo o que acontecia. Ele se comporta de uma maneira muito doida em todas as redes. Então, assim, ele realmente, assim, se você colocar ele do lado de McDonald's, você vai falar, oi, tá maluco, né? Não pode. Tipo, não onde colocar algo desse jeito aqui dentro. Não vai rolar. Mas, ao mesmo tempo, ele tem essa personalidade muito doida dele, também agrega pra gente de fazer essa conexão com, pô, às vezes não é que ele é aquela coisa pequena que era um tradutor de out of home, que é como ele começou nas nossas cabeças. Ele tomar a proporção e ele virar o centro das atenções, pô, é quase assim, tipo, vamos deixar essa personalidade, essa coisa muito doida entrar dentro do Mac, mas sem ferir o Mac, sabe? Eu acho que era um pouco disso, assim, porque o McDonald's, ele tem tudo isso que o Giba falou ali, de tipo, puta, queira ou não, tem ali aquela coisa do dourado, é feliz, tem tudo isso, e assim, a gente percebeu que o Du não ia, tipo, interferir nisso, ele ia colocar a personalidade dele, que basicamente o filme que a gente acabou de ver, ele é um doido ali perseguindo uma pessoa, né, que é muito engraçado, eu acho que é aí que tá a grande questão de humor. Então, a personalidade dele, a gente também não quis mudar, né? A gente não quis influenciar na personalidade dele, deixar ele fofo ou deixar ele bonzinho, mas, ao mesmo tempo, ele não interferir na nossa marca e no McDonald's. Então, quando a gente começou a conversar ali, essas coisas foram se clareando e falando, então não precisa, sabe? Não é que ele não pode entrar no McDonald's, ele pode entrar, ele ainda vai ser ele. Só que ele não vai influenciar e mudar o McDonald's também. Então, esses dois mundos começaram a coexistir, assim, quando a gente começou a descer criativamente ali a linha, né? Eu acho que tem dois pensamentos por trás disso. O primeiro é assim, quando eu trago a Sabrina Sato para fazer um filme para minha marca, eu espero que a Sabrina Sato empreste todo o carisma dela para construir a minha marca. Quando eu trago o Fred Bruno para fazer uma campanha comigo, eu espero que ele entregue e ele alcance a audiência dele para trazer isso para junto com a minha marca. E acho que esse foi o pensamento com o Duolingo. A gente não pensou em Duolingo para concorrer ou compensar o Mac de alguma forma que o Mac não tem. Duo entra para emprestar para o Mac a didática, a sabedoria, a camada de learning e de engajamento para adicionar a camada de awareness que o Mac pode emprestar para ele de volta. A gente está falando da primeira vez que o Duolingo apareceu na TV em rede nacional, num comercial. E o Mac proporcionou isso. A gente está falando da primeira vez que o Mac teve uma parceria com o Duolingo no mundo. Então, isso é um ganha-ganha. É quase... A gente trata o Duolingo nessa campanha como nossa celebridade. Ele não é uma outra marca. Ele é a celebridade que vem para deixar a campanha muito mais legal. Para o lado de Mac, super interessante do ponto de vista de negócio, de awareness e de diversão, de fã desse Feel Good Moments que o Gibelli falou agora há pouco. Do ponto de vista de Duolingo, como uma oportunidade de alcançar novos públicos também.
hoje é o aplicativo mais usado de e-learning do Brasil? Sim, mas imagina quando a gente coloca isso plugado numa marca do tamanho e do alcance de McDonald's. Eu entrego novos públicos para essa marca também. Então, é uma via de mão dupla e que foi muito feliz do começo ao fim. E aí eu volto um pouquinho o passo para quando a gente mostrou esse roteiro, e só a título de curiosidade, talvez um alinhamento de planetas que nós 4 aqui não vamos mais ver nos próximos anos. O roteiro que a gente assistiu agora há pouco, no Play, é exatamente o roteiro apresentado para o McDonald's em dezembro. Até ele ir ao ar, passando por todos os processos, que daqui a pouco a gente pode contar um pouco mais, ele não teve uma alteração de vírgula. Nenhuma palavra, nada. Exatamente. Exatamente. Cena a cena. Isso eu não sei mais se eu vou viver de novo na minha carreira. Mas são esses alinhamentos que, tipo, a gente entendeu o Duolingo com o propósito que ele deveria ter. A gente é especialista em Mac e a gente sabe o tom que o Mac quer. E quando a gente escreve esse roteiro e a gente propõe esse filme para a marca, ele nasce vencedor, porque ele entrega tudo que a gente precisa para falar de um produto que já é amado também. Então, foi um processo muito legal. Massa. Ô, Vitor, você falou sobre televisão, cara, a primeira vez do Duolingo na televisão e tudo mais. Porém, ele é um fenômeno na internet também. Então, quando vocês pensam que, pô, como canal eu vou utilizar a televisão, mas eu já sei que a minha celebridade, ela é autoridade na internet. Então, vocês já precisam pensar nesse produto para dois canais completamente, não completamente, tá? Mas dois canais diferentes. Como que foi essa produção pensando nisso? Do tipo, pô, ele vai para televisão de uma forma que o povão vai ver ali e tudo mais, mas da mesma forma ele vai para a internet, que vai atingir um público específico, talvez atinja uma bolha específica, e aí todas as pessoas precisam entender a mensagem da mesma forma. Como que foi tudo isso, essa distribuição de canais mesmo, entre televisão e internet também? Tá. Alguém quer falar? Vai lá. Pode ir. Eu acho que assim, isso não é novidade para a gente. Quando a gente pensa no nosso trabalho do dia a dia. Qualquer campanha que a gente vai descer, a gente precisa entender que a gente tem mídia de massa e sustentação e qualquer outro tipo de canal que a gente vai trazer outros tipos de conteúdo. Quando a gente plota esse pensamento em cima de Duolingo, isso só fica mais legal. Porque Duolingo a gente é muito forte em awareness, a gente pode falar disso. McDonald's em awareness é uma das grandes marcas, é a 6ª marca mais valiosa do mundo. Duolingo é uma grande marca de engajamento. E quando a gente tem awareness e engajamento junto, muito provavelmente a gente vai ter uma conversão incrível. Então, a gente pensou muito nesse lugar. E aí começa todo o alinhamento que rolou dessa campanha. A gente não fez nada sozinho. Galeria se junta com JCOM, que é a agência responsável pela marca de Duolingo. McDonald's, como cliente, se junta com Duolingo. Se alinham clientes, se alinham agências, se alinham criativos, se alinham planos. E aí tudo isso vai se desenvolvendo a 1000 mãos. Então, Duolingo com a especialidade dos próprios canais, McDonald's com a especialidade dos próprios canais, e os dois conversando juntos para desenvolver conteúdos em collab e coisas que vão permeando toda essa régua. Então, não teve um plano ou uma genialidade em cima disso, teve muito trabalho colaborativo. Teve muita gente querendo fazer junto e um alinhamento muito gostoso de fazer. Porque quando o JCOM entrou em contato com Galeria e Galeria entrou em contato com o JCOM, imagina, era uma conversa de publicitários, do tipo, eu quero fazer Duolingo, o Duolingo falando, eu quero fazer McDonald's, vamos fazer junto, vamos fazer dar certo. Quando o McDonald's entra em contato com o Duolingo e o Mac fala, eu vou te entregar um prime time na TV. Duolingo fala, eu posso te colocar nos meus conteúdos, vamos, eu quero fazer acontecer. Então foi um grande bora para fazer tudo isso acontecer, pensando em canais. Então, teve genialidades de estratégia de canal? Não. Teve muito trabalho de costura, de como reforçar os pontos positivos de cada marca. Eu acho que também o legal acho que até complementa isso que o Capato falou, a sua pergunta,
uma das perguntas anteriores, que era sobre o tom de marca, né? Porque, de fato, os tons de marca são completamente diferentes. E eu acho que essa conversa, esse alinhamento entre clientes e agências que fez com que a gente chegasse no tom exato para as duas marcas. Porque, de fato, o Duolingo poderia vir com propostas muito fora do nosso tom e vice-versa, a gente levar coisas que não fosse o tom deles, que colocasse eles num lugar que eles também não gostariam. Então, eu acho que essa conversa, esse canal aberto, a gente entendendo o nosso cliente, a gente também muito alinhado com nossos clientes, a gente entender qual que é o nosso limite, até onde a gente pode chegar, mas, ao mesmo tempo, o que de Duolingo a gente consegue trazer? O tom um pouco ácido do humor dele, que eu acho que a gente consegue representar isso no nosso filme, que é esse quesinho de, tô vendo você errar, hein? Se você errar mais uma vez, eu não sei o que pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa que assusta, não é um terror psicológico, não é uma coisa densa. Tem um tom ali de, cara, isso é legal, vou ver, o que vai acontecer com essa menina se ela errar mais uma vez? E quando a gente vai para social, a gente... o Capato também falou de que a gente tem sempre esse olhar, como a gente traduz os nossos conceitos, as nossas campanhas, para uma linguagem que a gente consiga falar com o público da internet, nas redes sociais, que cada uma tem a sua peculiaridade. E o Duolingo traz isso de uma maneira muito fresh para a gente, porque ele tem códigos e maneiras de se comunicar com a sua comunidade que eles emprestaram para a gente. Então, por exemplo, a gente criou a ofensiva McFish com Duolingo. Então, a gente tinha uma editoria de stories, por exemplo, que bebia desse código deles. Assim como muitos outros, como a gente fez inúmeros conteúdos, a gente abriu muita câmera, a gente gravou muito, inclusive foi um processo muito divertido, que a gente andava com essa coruja para cima e para baixo. A gente gravava em restaurante, aí a gente grava filme, aí são 2 diárias do filme, aí a gente vai gravar conteúdo, aí a JCon também gravando os conteúdos deles. Então foi muito divertido e foi muito colaborativo. Porque eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de collab, né? Porque uma collab, para não ser benéfico para um dos lados, é muito fácil, se não tiverem alinhados e se não tiver todo um outro time por trás também, fazendo estudos e entendendo as audiências e os tons das marcas, né? Uhum. Boa. Cara, uma dúvida que surgiu aqui sobre esse processo, porque, se eu não me engano, a campanha saiu um pouco depois de terem matado o Duolingo. Eu fico pensando, vocês estavam com esse briefing lá em outubro, né? Outubro a dezembro. Isso, novembro. Em novembro ali. E aí vocês vão lançar uma campanha. Primeira coisa que eu quero saber quando vocês apresentam essa ideia e essa ideia é validada, acho que foi em dezembro que você comentou, essa ideia é validada, vocês não tinham contrato nenhum, nada ainda com o Duolingo. A partir da aprovação, vocês vão entrar em contato com o Duolingo, certo? Antes de eu deixar a galera falar, só para você saber de datas. 23 de dezembro, 8h30 da noite, foi a hora que a gente aprovou esse roteiro. Ao vivo, cada um de suas casas, com o peru no forno. O presente de Natal, basicamente, foi essa aprovação. Primeiro contato com o Duolingo deve ter sido em torno do dia 10 de janeiro, na volta do recesso. Tá, 10 de janeiro. E aí, pouco depois, o Duolingo morre. Uhum. Quando ele morreu, como que estava essa campanha de vocês? Já estava pronta? Já estava desenvolvida? Qual era essa etapa? Qual etapa que estava? Já estava. Assim, é muito engraçado ver as quatro caras começando a rir, porque assim, o processo, além de ser uma grande junção de 2 agências, 2 clientes grandes e tudo mais, que tem que existir uma super colaboração de ambos os lados para essa coisa existir, existem coisas que não estão no nosso controle. E a morte do Du era uma que, por incrível que pareça, não estava. E isso que foi muito doido pra gente. Basicamente, contando muito do bastidor, assim, a gente estava com essa campanha já em andamento, a gente já estava com a data, já estava tudo bonitinho, assim, filmamos, coisa linda, vamos começar, né, a edição do filme, vamos começar a colocar tudo no lugar para começar uma data de lançamento. A gente tem uma data de lançamento. E simplesmente o Duolingo morre. E não é que assim, a gente, nossa, a gente sabia. A gente não sabia.
A gente descobriu basicamente como todo brasileiro descobriu pela internet ali. O Duolingo morreu. Só que quando a gente se olhou, não, ele não pode morrer. Dia tal ele vai pro ar com a gente. Ele não pode, não dá para ser a coruja zumbi ali, não dá para voltar à vida, né? E aí, né? O que tá acontecendo? Obviamente, né? A gente teve um novo alinhamento com a Jota, com a galera com a galera do MEC, a gente sentou todo mundo junto. A gente talvez um pouco mais desesperado que eles, com certeza. Mas assim, rolou esse papo depois, e aí foi muito engraçado, porque eram muitas frentes, né? 2 clientes, 2 agências, era muita gente nessa conversa, e a conversa começou dessa maneira. Gente, a gente matou o Du. A gente, pois é, e aí, né? O que a gente faz agora? Então, assim, foi muito engraçado e desesperador na hora, mas hoje é engraçado, por isso que a gente dá risada, mas é que foi muito desesperador na hora porque a gente não tinha esse contexto. E, assim, era uma campanha grande, não dá para não existir, né? E aí, basicamente... E o cliente de Mac entrou em contato com vocês? Tipo assim, gente, Du morreu. Aconteceu isso? Junto nesse call com o JCon e Duolingo, porque estava Galeria e McDonald's estava assim. E agora? Morreu junto. Essa que é a grande verdade. A coruja que morreu. Então, assim, foi muito doido, porque aí a gente teve que, né, realinhar os ponteiros ali, entender o que tinha acontecido, e a gente entendeu super o lado deles, foi um alinhamento global, e a gente acha essa campanha incrível, que é uma outra campanha que está muito próxima ali da nossa, quase infartando mais do que só a própria coruja, infartando a gente também, mas a gente entendeu, e aí a gente teve que fazer uma ajustada no trajeto, porque, né, e aí? Ele morreu. Como que vai ficar essa história? E aí tinha até uma coisa era uma coisa confidencial pro lado deles, que a gente também meio que não pode, mas não pode saber, porque a gente tem a parceria, então foi uma grande loucura realinhar esses ponteiros, mas, por incrível que pareça, a volta da vida do Duolingo, ela veio um dia antes, certo? Um dia antes do lançamento da nossa campanha. E era então, assim, global deles. Então, assim, foi uma grande loucura, e era o alinhamento global, não é que a gente pediu para ser essa data, tá? O global deles virou e falou, o Duolingo morreu e ele volta dia tal. Nossa campanha lançava um dia depois. Então, assim, não é só criar, não é só contar com um pouco da sorte também para as coisas darem certo, né? E foi essa grande loucura. Então, eu acho que isso, obviamente, né, são 2 campanhas separadas, né? Isso tem que ficar bem claro que são 2 campanhas separadas, aquela campanha da morte dele é a campanha global de Duolingo, a gente acha incrível, e foi um PR, assim, global, literalmente, mas é muito legal ver que a nossa campanha, por estar tão próxima dela, também causou esse tipo de pergunta e esse tipo de curiosidade. Então, eu acho que isso também acaba agregando quando a gente vai para a nossa campanha, ele voltou à vida, e ele começa ali né, ele voltou à vida já estrelando alguma coisa, a gente achou esse ouro aí de dar tudo certo no fim do dia, assim, né? Mas é uma curiosidade mesmo que foi engraçado de viver. A primeira coisa que o Du fez quando ele voltou dos mortos aí foi a nossa campanha. Então, acho que foi o timing perfeito, sem querer, assim. Foi muito alinhamento de planetas, e eu acho que... E foi muito legal ter as agências juntos nessa hora, assim. Eu acho que a Jota tá junto da gente para poder repensar como vai ser a estratégia, que conteúdo a gente vai postar para, sabe, para depois lançar o nosso filme. Teve algumas coisas assim, o Du vai voltar, mas e aí? Por que ele vai voltar para McDonald's, né? A primeira campanha que vai sair no dia seguinte é sobre isso. Então, eu acho que esse alinhamento de clientes, de agência, foi uma felicidade muito grande no geral, assim, pra gente. E trouxe esse tom que deu essa carinha para a campanha que a gente queria, né? Tem o lado ácido do Du e o nosso lado ali, Feel Good Moments, que eu acho que é isso, foi um alinhamento de planetas, assim. O Capato falou, acho que nunca mais a gente vai viver algo tão... Foi dando tudo certo, assim, uma coisa depois da outra, foi um desencadeamento, assim, sabe? Doideira. E assim, uma coisa que eu... Aí eu não sei, vocês já devem ter recebido alguns feedbacks disso, alguém falando disso e tudo mais, mas eu compartilhei uma fake news muito grande que eu virei e falei assim, porque a gente comenta, né, gente, o Du morreu e tudo mais, e aí quando ele voltou, e eu não sabia o contexto ainda, eu falei, ele morreu por causa da campanha do McDonald's. Então, provavelmente vocês devem ter ouvido isso de mais alguém, né? Mas eu tô assim, ele morreu por causa da campanha que ele tá fazendo no McDonald's. E aí eu compartilhei essa fake news, depois que eu fui entender que eram 2 coisas separadas e tudo mais, mas a princípio eu compartilhei uma fake news. Então eu imagino que talvez tenha pegado um pouquinho de rebote aí também, né? Tipo, Du morreu, já tá no McDonald's, revivendo ali. Não, na verdade, não. Tipo, essa fake
não chamo de fake news porque ela é quase uma notícia de equação, né? Morreu, voltou, campanha é publi. Então, assim, não teve backlash para McDonald's isso, porque não tinha de onde tirar um motivo. A nossa campanha, em momento nenhum, tocava no assunto da morte, no assunto dele foi embora e voltou. Então, acho que demandaria muito esforço dos haters para bater em McDonald's, para encontrar um motivo para a gente ter matado o Du, porque a gente não participou disso. De fato, é uma grande coincidência que, sim, gerou earned media para nossa campanha, mas que a gente nada tem a ver. Então... Boa. Cara, vocês comentaram um pouquinho sobre bastidores, mas eu queria entender um pouquinho dos bastidores gerais mesmo. Primeiro, da gravação, tá? Mas também por quê? Porque essa ação, vocês comentaram sobre gravação de conteúdo, comentou sobre story, comentou sobre televisão. Então, são várias coisas que vão juntando ali. Tem um canal no YouTube que eu assisto, que é o Aviões e Músicas, que ele fala que são os elos. Você vai juntando os elos e essas coisas que vão juntando vai formando algo maior. Então são várias coisinhas para que uma campanha funcione. Como foi esse bastidor de tipo assim, vai ser esse tipo de conteúdo que a gente vai fazer para ele ligar com isso daqui, para ele ligar com isso daqui, e também como que foi esse bastidor da gravação de fato, tipo assim, como foi essa diária? Como que tava lá dentro de um restaurante do McDonald's mesmo? Tinha gente em volta lá vendo também? Como que foi isso? Cara, eu queria começar falando do shooting, eu acho que, cara, foi muito legal. Tem algumas curiosidades que, até para mim, assim, elas eram bem novidades, porque, queira ou não, eu acho que quando estava rolando o Du, acho que era meu segundo ou terceiro projeto na galeria para Mac, assim, então eu me senti um recém-chegado até, né? Mas as curiosidades que me pegaram, eu acho que são muito legais. Por ser McDonald's, ele tem umas peculiaridades de filmagem. Por exemplo, McDonald's, a gente vai usar lojas reais. Então, praticamente assim, todos os filmes que você vê são em lojas reais. E assim, a gente tem muita variedade de lojas. Isso é uma coisa muito legal, porque sempre que a gente pega ali, beleza, esse é o roteiro, a gente divide com as produtoras, a gente vê como que vai ser o diretor e tal, eles têm uma visita técnica em algumas lojas, para decidir qual é a loja a diagramação da loja que vai se encaixar para aquele filme. Então, isso é uma coisa muito legal, que McDonald's tem essa possibilidade de ter várias locações, né, à nossa disposição, de certa maneira, não todas, mas assim, sempre é um combinado com o dono da loja, sempre tem vários acordos a serem feitos, não é só a gente querer a loja tal, então elas têm que estar disponíveis e tal. Mas uma das curiosidades que me pegou, assim, logo quando eu comecei em Mac, assim, que era muito engraçado, é que, primeiro, o McDonald's, quando a gente vai filmar, é sempre de noite, porque, principalmente pelo fluxo de pessoas no restaurante, né, então isso é uma curiosidade que eu acho muito legal, que a gente sempre filma de madrugada. Então, nossa filmagem ali, quando a gente foi conhecer, né, que lá no começo da nossa conversa, a gente falou que chegamos no set, cadê o Duolingo? Queremos conhecer o Corujão? A gente chegou, era mais ou menos 10h30, 11 horas, quando ia começar o set. Então, assim, é muito doido que a gente lá, né, 10 horas da noite para começar a trabalhar nisso. Então, assim, é uma curiosidade muito legal. E uma outra que é muito doida enquanto a gente está lá, madrugada, loja, toda a parte do restaurante ali, né, onde é na frente do guichê, onde a gente tem as mesas ali, no salão, a gente está ali com câmera, luz, o time todo ali de produção, tudo acontecendo, o drive-thru não para, a cozinha está funcionando enquanto estamos filmando. Isso para mim, assim, me pegou muito, assim, quando eu falei, gente, que loucura, né? Então, assim, e a gente no meio da gravação entra e sai da loja, vamos ali ver o take, vamos não sei o quê, a gente passava entre os carros que são pessoas indo no Mac pedir ali sua comida de noite, da madrugada, né, no começo da noite até de manhã. Então é muito engraçado que o drive não para. Então a gente está filmando lá dentro e a galera está comendo e a cozinha funcionando a todo vapor. Então isso é uma curiosidade muito doida, assim. Vocês colocam alguma coisa nos vidros, coisa assim, para poder não vazar, essas coisas assim, igual filme mesmo, né? Praticamente a gente envelopa a parte de restaurante, né? O restaurante mesmo, o salão fica fechado, né? Só fica para veículos, então, teoricamente, ali ninguém consegue ver nada. Nessa campanha, talvez tenha acontecido uma foto ou outra que acabou não vazando, mas acabou uma foto ou outra podendo ser tirada, porque tinha cenas externas ali que a gente vê no filme, né? O Duolingo, ele tá no estacionamento, quando ele tá ali no começo do filme, começando a observar a menina, ele tá lá no estacionamento. Então,
E aquilo já era uma cena de manhã, então pessoas passando, indo, tipo, pegar ônibus ali, a galera andando e tal, na frente da região onde a gente estava, podendo ver um boneco vestido de guarda inglês, não fazendo sentido nenhum na vida das pessoas, mas rolou isso também. Acho que é muito legal também a parte, quando eu falei lá atrás, do trabalho minucioso que a gente teve de ser os detalhes, e aí a gente também teve uma colaboração de toda a equipe das produtoras e do diretor de acting. Era um filme que nossos queridos redatores aqui conseguiram sintetizar de uma maneira, num roteiro muito simples, mas que era um simples que estava muito bem amarrado, e a gente dependia muito do acting dos nossos atores. Então, desde o momento da nossa pré-produção até a gravação de fato, a gente tinha muito uma preocupação de como vai ser isso ali na prática, como que a gente vai imprimir exatamente o tom de humor que a gente queria. Então foi muito engraçado que teve várias cenas que eu lembro claramente agora contando, de como a gente, junto com o diretor, dirigiu o casting. Então a gente precisava de uma levantadinha de sobrancelha do nosso atendente do filme. E ele precisava sussurrar Macfish and Chips para a nossa cliente, né, do filme, para ela acertar. Ele precisava transparecer que ele queria que ela acertasse porque ela precisava, mas ao mesmo tempo não era terror. Ela, ao mesmo tempo, precisava se sentir um tanto quanto, talvez, intimidada, mas não era intimidada de medo, era um desconforto ali no tom ali. E teve um momento que os três entraram porque tinha uma cena muito específica para gravar, e eu fiquei lá do suíte com o restante da equipe, e a hora que eu vou, tá os três e o diretor em cima do atendente, colhendo a levantadinha de sobrancelha que ele precisava dar para a menina. Então, assim, acho que isso é uma curiosidade muito legal, porque antes de eu entrar na propaganda, quando eu era ainda estudante, eu tinha muita curiosidade de como que é esse processo, né? E quando a gente vê o trabalho finalizado, a gente nem imagina que tem todo esse cuidado e essa minuciosidade de detalhes por trás de tudo. Boa. Cara, eu sou apaixonado com detalhes, né? Você comentou os detalhes aí, eu sou apaixonado com detalhes. E na hora que eu tava vendo, na verdade, quando eu fui ver para poder fazer o roteiro, né? Eu comecei assim, vou ver de uma forma diferente, vou ver analisando agora, não como consumidor. E aí eu comecei a ver e perceber que, tipo assim, tem a construção de quando ela erra, tem o barulhinho que ela errou. Então faz aquele barulhinho que ela errou. O Duolingo, até quando vocês lançaram a campanha, ele tinha a questão de vidas. Hoje ele mudou, né? Não é vida mais, são energias ali, mas ele tinha a questão de vidas. E você tinha 5 vidas no plano gratuito para você errar. Caso contrário, você não podia fazer mais. Então, a sensação que eu tinha foi errando. Era a mesma sensação de quando eu estou fazendo Duolingo e eu estou ficando mais próximo de, tipo, vou perder, não vou poder fazer mais. Uma coisa. Uhum. Essa mesma sensação que eu tive, sabe? Eu assistindo, eu tô assim, pô, beleza, errou 3 vezes, ele tá realmente perto ali, vai acontecer alguma coisa, não posso errar mais, sabe? Então, eu acho que essa construção também, são esses detalhes, né, no caso, que vão fazendo a diferença. Tiveram outros detalhes também? Vocês comentaram, por exemplo, sobre a roupa dele, né? Então, a roupa é uma roupa de guarda inglês, tem a referência ali do Macfish ser muito conhecido no Reino Unido, né? Na Inglaterra, ele é muito conhecido lá. É um sucesso lá, no caso, como é mencionado no filme também. Quais são os outros detalhezinhos, assim, referências mesmo? Te dar um exemplo. No filme, eu gravei segunda-feira com o Chris Bock, da Almap, sobre aquela campanha de Volkswagen 70 anos. E aí ele comentou, por exemplo, de uma referência que tinha, que era a blusa, tava com o rosto do... Não, esqueci o nome dele, que pecado, hein? Esqueci o nome dele. Mas ele tava com o rosto do cantor que escreveu a letra da música para Elis Regina, que tá na voz da Elis Regina. Então tem uma referência, tem uma coisinha ali, sabe? Quais foram os detalhes dessa campanha ali, além do uniforme, além do errinho ali? O que mais que a gente teve? Além de ter o Kaique no filme. Eu sou figurante. Exato, um dos easter eggs, né? Eu apareci como figurante. A gente precisava encher o salão
já tinha gravado algumas cenas que mostrava a galera entrando, não dava pra trocar figurante de lugar. Aí, putz, quem tá de azul, quem tá mais na paleta do filme aqui? Eu tava. Aí eu e a Gabi, que também é do nosso time, a gente foi lá fazer figuração. Mas o que você falou da roupa é muito legal, porque a roupa também foi um processo pra gente, né? A roupa do Duolingo, ele tem uma costureira própria que faz as roupinhas É uma dele lá. stylist própria. Isso, assim, é maravilhoso. E aí a gente mandou Sério? referência, esse mood de roupa, de guarda real, e aí a gente foi olhando cada detalhe, como ia ser o botão da camisa ali também, dele, sabe? A manguinha que ia na asinha dele tinha que ser um pouquinho mais curta, porque senão ia cobrir toda a asa, tipo... Eu lembro que a gente... Na lapela. Tinha seu nome dois aqui. filezinhos aqui também. O chapéu do guarda lá, né? De pelúcia. O chapéu do guarda, a gente fez a primeira vez, ficou gigantesco, assim, parecia 2 Duolingo pra cima, aí, putz, vamos cortar na metade. Então, assim, são umas coisas que foram legais de acompanhar, assim, que a gente também não sabia, a gente descobriu que o Duolingo tinha essa stylist, e foi um processo legal, assim. Mas eu acho que eu não tenho mais coisa de curiosidade específica, assim, eu tô tentando lembrar. Easter eggs, assim, acho que a gente não tem no filme. Acho que não. Você comentou sobre o uniforme. Será que o Duolingo vai... Eu não acho que ele vai usar isso outra vez na vida. Isso, vocês não conseguiram ficar com isso, não? Eu fui lá na galeria e eu vi que tem o escudo da campanha de Quid, né? Vocês ficaram com alguma coisinha dessa campanha? Nada? Essa campanha... Cara, Não, fizemos foto com o Corujão. Fez praticamente um book do time inteiro com o duo, né? Que foi muito divertido. Cara, esse negócio da roupa, esse peixinho que o Gibelli falou, foi um detalhezinho que a gente colocou aqui na golinha da jaqueta vermelha do guarda. Então, quando você vai nesses detalhezinhos, quando você vê o filme todo pronto, talvez as pessoas nem reparem nesse detalhe, mas ele estar ali é muito importante e ele que vai dar toda essa agregada em você ver ele dressado para McFish, pô, não é só ele de guarda, tem um peixinho, tem um negocinho, esses detalhezinhos são muito legais de ver. Isso que o Fernando tá falando é que na golinha tem a folhinha de louro dos guardas reais, só que na golinha do Duolingo são 2 peixinhos. 2 peixinhos. Legal. Pô, massa. Só que a gente furou com ele. Não, foi muito divertido. E, cara, eu acho que assim, olhando para essa coisa do que a gente fica, a gente às vezes, né, sempre tem aquela coisinha de querer ficar com uma lembrança do set. Eu acho que primeiro ficamos com várias fotos dele e de toda essa trajetória, né, nossa cabeça, que foi muito legal. Mas uma outra curiosidade, eu tô dando curiosidades assim, completamente aleatórias, que não estão completamente vinculadas à propaganda e à criação e à concepção disso, mas eu acho que essa é a parte também muito divertida de vivenciar a coisa, né? Você vivenciar, então, putz, queira ou não, quando a gente vai filmar os produtos, não necessariamente eles já estão disponíveis em loja, né? Quando a gente vai a gente vai fazer a volta do McFish, ele não está disponível nas lojas para você ir lá e comer. Tipo, a gente vai filmar daqui a alguns meses, ali, daqui a um tempo de produção, aí que sim vai estar disponíveis nas lojas, né? Então, não é um easter egg em si, mas é uma curiosidade da gente poder provar todos esses produtos um pouco antes da galera. Então, assim, eu nunca tinha comido McFish antes da campanha. Aí a gente estava no set, comi um McFish, achei muito gostoso, achei maravilhoso. Nunca tinha provado um sanduíche com peixe, achei meio esquisito no começo, mas achei muito legal também essa coisa. Então, é outra curiosidade que o vivenciar a coisa da propaganda te dá, assim, sabe? Seja criando para Mac, seja criando para qualquer outra marca. Eu acho que essa vivência é uma coisa que é muito rica, assim. Acho que isso que também dá aquela coisa na gente dessa paixão, né? De puta, não, eu comi o McFish antes, putz, a primeira vez que eu comi foi no set de madrugada, essa coisa de tirar as fotos com ele. Então, tudo que você vai meio que vivenciando durante o processo é muito interessante, assim. Eu acho que isso que acaba gerando essa paixão na gente ali de qual vai ser a nossa próxima criação para, né, criar mais memórias ali e mais vínculos, assim, com essas histórias que a gente tem para contar, assim. Você tem a chance de viver experiências que você nunca imaginou, assim, tipo, coisas que não passariam pela cabeça. Eu acho que isso é muito legal da nossa profissão no geral, assim. Muito massa. Uma curiosidade, vocês têm algum contrato de confidencialidade, coisas do tipo assim também? Vocês como agência? Ou não precisa? Quando? Quando com campanha, por exemplo, com cliente, etc. Vocês têm também? Temos. Então vocês também têm que ficar segurando a informação e se corroendo ali, querendo contar para todo mundo e não pode. Total. Às vezes, uma hora ou outra, a gente até escapa uma informação, ou seja, né, a gente nunca vai descobrir de onde, às vezes escapou uma informação ou outra, mas do nosso lado,
a gente sempre mantém o sigilo, e é aquilo, né? É essa quase aqueles meses antes de sair, né? Ou seja, qualquer campanha que a gente toca, sempre tem essa coisinha, um tempinho ali que você fica tipo, puta, eu provei, mas eu só vou poder comer de novo daqui a um tempo, quando realmente for pra loja, né? Exatamente. Eu acho Achei que engraçado. isso segue muito a gente na profissão, né? A gente trabalha com antecedência porque o processo é longo. Então, falando próximo da linha do perigo da confidencialidade, eu e o Feld, a gente provou produtos mês passado que vocês vão conhecer em dezembro. E assim, vai ser Quais? incrível. Conta aqui só pra gente, só pra mim, não tem ninguém ouvindo aqui, não. 23. Então, vai ser o... Mas é isso, a gente fica tipo, morrendo de vontade de contar, mas também é parte do sucesso da campanha ninguém saber. E, tipo, só é tão legal o McFish and Chips com o Duolingo porque ninguém imaginou que seria possível isso acontecer. Então, o suspense é parte da coisa. E a gente está vivendo muito esse oversharing das coisas e por isso que as coisas estão perdendo a graça. Eu estava vendo uma matéria essa semana sobre o quanto se cria de expectativa em cima de O Diabo Veste Prada 2 com o tanto de coisas que estão vazando. E o quanto depois falar, esse filme não é bom. Ou, na verdade, quando o 1 surgiu, você não sabia nada sobre ele e assistiu com um olhar diferente. Então, talvez o não saber seja também uma fórmula de sucesso. E o não contar faça parte desse grande lançamento. Totalmente. Pô, Acho que essa campanha vem, né, desse processo de Duolingo morre, e aí quando a gente descobre que ele volta, eu assim, me segurando, todo mundo comentando sobre, não, mas ele morreu, que não sei o que, eles não falavam outra coisa, e eu sabendo de tudo, Eu sei a maior fofoca do mundo. Não fala nada. E eu assim, com a fofoca aqui, querendo dividir, de que ele ia voltar num lançamento de McDonald's, para um momento icônico de volta de McFish, que é outro sanduíche que a galera é louca, inclusive os fãs de McFish, eles são malucos, eu sabia que eles eram loucos, mas não é esse ponto de, quando a gente começa a soltar os teasers, a nossa rede social é inundada, todas, com teoria da conspiração. Não, mas ele tá vindo não sei o que não sei o que, eles começam a juntar pontos, eu falei, gente, essa galera, eles não são normais. E eu sabendo de tudo e não podendo contar. Acho que essa é a parte mais engraçada do processo de não poder contar as coisas. Boa. Cara, o Vitor, ele começou a dar um spoiler. Vamos lá, duas coisas. A primeira é que o Vitor deu dois discursos aqui, um de início e esse aqui agora, de frases de impacto, frases de efeito. Vitor, vai pensando uma frase de efeito aí para você encerrar o episódio, tá? Sei que vai encerrar o episódio com frase de efeito aqui. E a segunda coisa, cara, vocês comentaram já, por exemplo, Sam Smith, Spice Girls, que foram ideias que passaram. Mas e se fosse, tipo assim, vocês são os donos do dinheiro? Com quem que vocês fariam uma collab de McDonald's, uma próxima collab de McDonald's aí? Porque agora eu quero uma exclusiva aqui, porque quando sair eu vou resgatar esse corte aqui e vou colocar, eu sabia, foi falado aqui. E aí, quero saber quem seria essa estrela de um comercial de Mac, por exemplo. Tipo assim, quem vocês sonhariam em fazer um comercial de Mac? Pra quê? Vocês que mandam. Vocês são os diretores criativos, vocês são... Mas é por isso que é a dificuldade. Duolingo só fazia sentido em McFish and Chips. Se eu fosse falar de McFish, não faria sentido Duolingo. Pensa que é uma campanha... Tá, vamos dar um contexto aqui então, vamos lá. A gente vai ter uma campanha de... Vai ser o Mac Lanche Feliz, que vai ter como brinquedo Wandinha. Não pode usar Wandinha, porque é errado, tá? Quero criatividade aqui. Pô, Wandinha foi sacanagem eu falar, né? Porque já tem a atriz. Vacilo. Eu acho que foi, na verdade, foi sacanagem falar porque saíram 6 campanhas usando mãozinha. Acabaram de sair. Então eu já ia falar, gente, não falem mãozinha, não falem pezinho. Sim, sim. Pô, não, mas assim, agora sendo bem sincero, sem contexto em si, pode ser artistas que vocês
gostam mesmo, que vocês gostariam de trabalhar, e aí vocês podem contextualizar o porquê mesmo, mas alguém que vocês acham assim, pô, isso aqui casaria muito bem com o Mac como empresa, sabe? Tipo, casaria com o Mac como empresa. Eu vou falar um nome, mas na verdade eu vou roubar no jogo, tá? Que, né? Ah, Vou me ajudar aqui. Cara, eu acho que um nome que eu achei muito legal de ter, já aconteceu, por isso que eu tô roubando no jogo, mas foi a Raíssa agora em MacD e em Grimace, que eu acho que foi um nome muito interessante, principalmente falando ainda mais em MacD, eu acho que foi muito interessante, porque normalmente é sempre uma pessoa mais, entre várias aspas, tá? Mais séria, porque é um dia muito sério, né? Então, assim, ela ter saído agora como com a Raíssa, o Mac Dia Feliz, eu acho que isso foi uma grande vitória nossa para colocar uma pessoa jovem, para atrair para quase renovar essa conversa. Então, sim, roubei muito no jogo e não dei um teaser, mas falei Você de outra coisa. roubou a minha personalidade. Porque, cara, para mim ela foi uma realização, assim, de alguém que eu queria trampar, queria ter feito algo e a gente acabou fazendo, né? Porque eu ando skate, eu sou fãzaço da Raíssa, assim, peguei autógrafo, tá na minha parede já. Então, assim, ela era uma. Tô tentando pensar se tem mais alguém aqui. Tony Hawk, McDonald's e Tony Hawk. Eu acho que talvez não tenha uma resposta, porque eu acho que a gente sempre descobre no processo. A gente, obviamente, tem as pessoas que a gente gosta muito, mas acho que um dos privilégios de trabalhar com o McDonald's é isso. A gente, no último ano, a gente fez trabalhos muito legais com artistas muito legais. Por exemplo, a Lineker. Ela fez um trabalho muito incrível com a gente em Lola e na campanha de Big Mac o ano passado. Xamã, Ana Maria Braga, João Gomes. Então, acho que a gente tem esse privilégio de trabalhar com personalidades muito legais o tempo todo. Então, a gente tem nossos gostos pessoais, mas eu acho que essa é uma das coisas mais legais de quando a gente vê a oportunidade, a gente pode sugerir, fala, esse nome aqui. E aí acontece isso aqui, a gente realiza sonhos pessoais junto com profissionais ao mesmo tempo. Acho que isso é muito legal. Acho que vocês estão com medo de falar e depois vocês contratarem essa pessoa, tá? Eu tô achando que vocês estão. Provavelmente esse é o medo, tá? Boa, boa. Agora, indo pro final já, é uma outra dúvida que não tem a ver com essa campanha, mas tem a ver com o Mac, tá? Eu imagino que vocês, como atendendo o Mac, vocês acabam sendo também defensores da marca, né? Vocês defendem essa marca com unhas e dentes. E nós temos uma outra marca de sanduíches que ataca bastante vocês. Lá fora a gente vê a disputa mesmo, Mac e BK e tudo mais, a gente vê essa disputa. Aqui no Brasil não é tão... Pelo menos eu não vejo tanto assim, porque o McDonald's ele se posiciona como líder e o BK ele se posiciona como uma empresa que ela dá essa tacada e tudo mais. Eu acho que ela entende o local de mercado dela. Meu ponto de vista, tá? Mas dá uma vontade de fazer alguma coisa, tipo, vamos devolver isso aqui? Vamos retrucar isso aqui? E vocês já tentaram oferecer isso também? Não, silêncio. Cara, eu acho que tem vários pensamentos quando fala disso. Eu acho que a sua interpretação foi muito boa no sentido que é bem por aí, tá? O comportamento de marca. Eu acho que, tirando agora os indivíduos aqui, né? Indivíduos pessoal, coisa pessoal de querer responder ou não, eu acho que o comportamento de marca é exatamente esse que você falou. É o comportamento que McDonald's tem no país. Então, assim, ele é o líder e ele não vai abrir essa conversa, esse diálogo para alguém que está tentando atacar, como você mesmo falou, atacar na palavra do sentido de, né, ele é a maneira que eles trabalham, as campanhas dele é sempre dando aquela cutucada e tal, e existem campanhas maravilhosas, tá? Não é que a gente... Eu gostaria de deixar claro que, assim, não é porque a gente faz Mac que a gente não olha para elas e não admira também o trabalho da galera. Então, assim, saem trabalhos muito incríveis, que é uma linguagem, assim, muito diferente do nosso mundo quando a gente trabalha com Mac, porque não existe muito esses pensamentos de uma resposta e esses pensamentos de como a gente vai devolver ou a gente foi atacado e ferido de alguma maneira por conta desse pensamento. Esse pensamento é muito consolidado dentro da marca, dentro da galeria e na cabeça de todos ali que atendem a conta. A gente meio que sente que não existe esse mundo do devolver ali, sabe? Tipo, então, acaba-se que isso acontece muito, muitas pessoas até perguntam sobre isso, do tipo, pô, tal campanha que os caras fizeram, pô, por que vocês não vão lá e falam tal coisa? As pessoas têm até mais vontade de responder, às vezes, até do que pela gente, assim. Mas como a gente convive muito com a marca ali,
a gente entende esse posicionamento e a gente acredita, e de verdade acredita muito nele, assim, que não é assim que essa marca vai se comportar, não é assim que o McDonald's trabalha de fato, sabe? Então, ao mesmo tempo que, como criativo, dá talvez uma vontade disso, mas como a gente está muito ali no dia a dia da marca, a gente também não sente, pelo menos da minha parte, não sei se os meninos sentem muito isso, mas da minha parte eu não sinto tanto essa vontade de precisar responder a isso, sabe? Eu vejo isso mais como, é isso, tipo, eles estão fazendo o trampo deles, que tem coisas excelentes e trabalhos incríveis, ao mesmo tempo que a gente vai fazer uma outra vertente, parece que é outro planeta que a gente tá trabalhando, a maneira de trabalhar na marca, sabe? Então é um pouco desse sentimento, assim. O nosso olhar criativo acho que já tá drivado para olhar para o Mac com essa camada de, putz, não é o nosso perfil, a gente não vai fazer isso. Então é muito difícil passar pela cabeça esse coisa de, putz, vamos atacar, vamos devolver, vamos... E assim, sai muita coisa, sempre tem que sair coisa de lá para cá, mas não... A questão não é que a gente não vê, como o Fred falou, a gente admira muita coisa, acha muita coisa legal, mas não faz sentido para a marca, posicionamento de marca, sobre Mac, assim. Acho que tem uma coisa que tá muito na nossa cabeça também, que a gente aprende, acho que quase que desde o dia 1 aqui na galeria e como marca, que é sobre o Feel Good Moment. Eu acho que tudo que a gente pensa, todas as ideias que a gente tem, acho que até um filtro nosso aqui, porque de fato, pode passar pela nossa cabeça como criativos e indivíduos, de, putz, eu faria tal coisa. Mas eu acho que isso é tão instaurado pra gente, é tão claro de, cara, isso é um Feel Good Moment? Isso Mac faria isso, de fato? Porque, e aí a gente acaba, não, Mac não é Mac isso. Porque Mac é sobre isso. Acho que esse é um pilar muito forte nosso, que é muito claro pra gente. Então, todo respeito, eu acho que, de fato, tem trabalhos incríveis de outras marcas, acho que não só do que você mencionou, acho que de outras, que a gente tem um mercado com muitas marcas grandes, né, no mercado de fast food, mas acho que é muito sobre isso pra gente, estar claro de, é um feel good moment? Se não for, não faz sentido pra marca. Boa, legal. Bom, caras, né, eu tenho costume de falar cara, que geralmente é uma pessoa só, mas caras. Gabriel, Vitor, Kaique, Gustavo, muito obrigado por terem topado participar, tá? Foi um papo, assim, sensacional. Eu acho que fluiu bem, né? Eu acho que, mesmo a gente tendo mais gente aqui, eu acho que fluiu muito bem. Inclusive, passou bem rápido até. Então, muito obrigado. Vitor, vai pensando na frase de efeito para encerramento, tá? A gente tem um momento aqui que é a de café. A de café é basicamente uma dica que eu peço para vocês, tá? Para as pessoas saírem daqui e aprenderem um pouquinho mais. Então, cada um dá a sua de café, tá? E como que funciona? A galera recomenda podcast, filme, livro, série. Tem gente que fala assim, faz nada, vai descansar. Tem gente que fala assim, vai ouvir música em húngaro, porque você vai ter repertório. Enfim, é o que você quiser, é o que para você funciona, é o que para você faz sentido para o pessoal daqui sair e aprender um pouquinho mais. Bom, sem brigar para começar, tá? Aí, pode ir. Um por vez aí, mas, cara, não sei, para mim, pelo menos quando você falou disso, eu tenho isso muito claro na minha cabeça, que dá para beber de muito lugar. É o que você falou, né? Você pode ver livro, série, filme, meio que existe um mar de mundos para você meio que beber para se inspirar. Mas eu acho que o lugar que eu acho mais divertido e mais original quando eu penso algumas coisas, eu gosto muito de... É muito simples, mas é o viver a vida. É do sair daqui, eu vou passar não sei aonde, eu vou ver, tipo, falando ainda de McDonald's, sei lá. Eu vou sair daqui à tarde, vou passar no Mac, vou pegar um nuggets ali, mas você quase estar com um olhar meio que ligado para o ambiente, porque a gente pode passar por milhões de coisas e simplesmente, né, tô atrasado pro trabalho, tô indo e não vi nada e só tenho que ir para aquele lugar e meio que foco no meu objetivo. Mas quando você faz essas mesmas coisas, que é basicamente só tá vivendo ali na rotina, mas quando você vai para sua rotina com esse olhar e esse radar meio ligado, eu amo fazer isso, eu acho uma das coisas mais legais é isso. Às vezes você vai num restaurante comer, às vezes você tá com seu amigo ali tomando uma cerveja, ali já basta, dali já dá para vir alguma coisa muito inspiradora e muito, talvez um insight ou alguma coisa criativa pode nascer dali. Mas tem que estar com essa coisa meio ligada, assim, porque se você está realmente atrasado para alguma coisa, indo para algum lugar específico, às vezes a gente não vai ligar isso e não vai conseguir perceber, né, ali no cotidiano. Boa. Eu acho que a minha dica, se eu puder falar que é uma dica, entenda com quem você está falando. Tipo, a gente tem muita mania de criar para nós mesmos.
e imaginar que a nossa bolha é uma grande bolha, e ela é só uma bolha. Então, tipo, estudar, e aí eu complemento o que o Feld falou aqui, estudar e olhar para fora o que o outro está consumindo, o que a galera fala, o que tá bombando, por que tá bombando, qual que comportamento é esse, eu concordo, eu discordo, não importa, o que tá rolando. E se isso faz parte do que eu tenho que falar, isso vai me despertar uma linha criativa que provavelmente eu não vou ter sozinho. Então, acho que é sobre olhar para fora. É tipo ser menos egoísta na criatividade. Capato Victor 2025. Já veio a frase de efeito junto. Você viu? Veio a Eu não vou xingar que eu tô gravando, hein? Deixa eu... Cara, é difícil dar uma dica assim, porque para mim o top 1 é o que o Feld falou. Eu, como criativo, o que eu gosto de fazer é viver fora da publicidade. E eu acho que isso ajuda a gente a ter diferentes referências e olhar para lugares diferentes, assim. Mas o que eu faço muito e que eu gosto bastante é de consumir conteúdo que não seja publicitário. É muito doido, porque quando eu estava na faculdade eu ficava fissurado em publicidade, mas eu acho que é olhar muito para fora, assim. Eu tô no, sei lá, TikTok, chutando aqui, eu tô numa rede social, eu tô olhando coisas que não tem nada a ver com publicidade, eu tô vendo, sei lá, o que eu tô vendo ultimamente, batalha de rima, sabe? Eu tô vendo coisas que são completamente universo diferente, e eu acho que isso vai drivando a gente para conseguir criar sobre quase qualquer coisa, assim. E é muito doido, porque a gente trabalha em duplas, né? Eu e o Gibelli, a gente é completamente diferente de referência, assim, e isso já ficou claro algumas vezes pra gente. Um exemplo é que teve um job que eu levei a referência do Debi Lloyd, o carro do Debi Lloyd, e ele trouxe da bolsa da Jaquemu, que são coisas, universos completamente diferentes, mas que funcionavam e faziam Era a mesma coisa, para a mesma coisa, funcionava. E eu acho que então é isso, você olhar para fora e consumir coisas de fora do mundo vai te fazer conseguir pensar sobre o que você tiver ali, o briefing que você tiver na mão. Eu levantei a mão aqui, Giba, antes de você falar, desculpa, eu só queria falar algo sobre isso, sobre essa pluralidade de pensamentos e coisas. Eu queria que o Kaique falasse um pouco do background dele de vida pessoal, porque é muito curioso, tá? Eu nunca vi alguém que tem... Toda vez, né? O exemplo que o Matheus deu aqui antes de liberar a pergunta foi perfeito, inclusive. É isso. Mas fala aí um pouco, que eu acho que isso é muito curioso, tipo, como um redator, não é só um redator, tá? Tem umas skills aí. Não é só um redator. Cara, eu acho que a skill de redator é a última da minha lista. Se a gente for elencar, mas, cara, são muitas camadas, assim, eu vou tentar resumir. Eu sou da periferia, sou do Grajaú, nascido e criado, moro lá até hoje. E, por ironia do destino, meu pai, em algum momento da vida dele, decidiu fazer Kung Fu. Hoje, meu pai é mestre de Kung Fu, e eu treino Kung Fu desde os 3 anos de idade. Primeira curiosidade que a galera gosta bastante aí. Dentro do Kung Fu tem a dança do leão e dança do dragão chinesa, que são aquelas danças tradicionais que tem no chinês e tudo mais. Eu faço dança do leão e dança do dragão, que é um universo completamente paralelo. Aí tem o lance do skate, aí tem umas coisas que o Capata adora, que ele fala que eu fiz curso, que a minha vida inteira foi de fazer curso. Você fez. Eu fiz, mas meu pai tinha muito isso, assim, como eu estudei sempre escola pública e tal, então ele tentava compensar com cursos por fora. Então, eu fiz curso de inglês, eu fiz curso de espanhol, eu fiz curso de informática, fiz digitação, fiz curso de software, fiz, sei lá, de idioma, fiz húngaro. Você fez húngaro mesmo? Húngaro. Você zoou antes, tá vendo? Fiz mandarim, fiz húngaro, enfim, é isso. Mas eu acho que isso é o que dá a base para mim, assim, conseguir pensar diferente para as coisas que vão vindo, assim. E é isso, são referências completamente aleatórias. Minha cabeça é um grande limbo de coisas e eu acho que isso funciona bem, assim. Eu achei completamente normal, acho que eles que pegam no seu pé, tá? Eu acho. Eles fizeram eu falar isso ontem. A gente é raso. Então semana passada eu tive que falar isso no microfone para a agência inteira, porque o Capato me obrigou. Cara, e sobre... Agora ficou difícil, né, de falar, depois os 3 falaram. Kaique, com esse background, eu vou falar o quê? Prazer, tchau, tchau, Gustavo. Frase de efeito, vai, frase de efeito.
Não, a frase de efeito vai ser com o Capato. Eu vou só dar meus 2 centavos aqui. Mas eu acho que uma coisa que funciona muito para mim, e eu acho que como criativo é legal ter, que é o seu safe space. É o lugar onde você vai colocar suas ideias e não vai ter julgamento. E aí depende, tem várias camadas disso. Pode ser desde as suas pastas, o seu caderninho, até pessoas que você confia no critério dela, ou que você admira. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente trabalha com uma coisa muito subjetiva o tempo todo. O outro que está ouvindo e recebendo as nossas ideias, ele precisa ter uma camada de entendimento. Então, às vezes, pode vir uma rejeição que te bata de um jeito estranho para você. Então, ter esses lugares em que você junta todas as referências, consegue dividir ela, consegue ter uma troca sobre, é muito importante para você construindo o seu próprio crivo. Então, para mim, é muito importante ter essas pessoas, esses lugares. Eu tenho lista para tudo, eu tenho pastas, listas, caderno, eu vou anotando e vou colocando tudo ali. E ele, que eu divido tudo, aí ele às vezes julga, às vezes ele olha e fala, nossa, tudo isso para fazer isso? Parabéns, nota 2. Mas acho que é importante você saber e ter isso, e ter esse momento de conseguir também ouvir a pessoa que tá te dando esse feedback de, cara, pode ser que faz sentido, pode ser que a ideia genial que eu tô aqui na minha cabeça não faz sentido mesmo nesse momento, nesse contexto. Então, acho que é isso, ter o seu safe space. Maravilha. E, por fim, como que as pessoas acham vocês, caso alguém queira dar um oizinho, queira conversar, bater um papo? Cara, acho que... Não, mas acho que com os nominhos aqui é super fácil de encontrar a gente em qualquer rede, né? Seja o LinkedIn da vida, mais trabalho, ou vida pessoal, Instagram da vida, a gente tá com esses nominhos aí, a gente já se acha. E dizer que a gente tá super, né, aberto para trocar ideia com a galera. E é isso. Estamos. Boa. Vitor, frase de efeito para encerrar o episódio. É isso aí, né, gente? É tudo. Isso é tudo, pessoal. As frases de efeito que saem de mim, eu não planejo elas como frases de efeito, são simplesmente devaneios, então... Tem um filme do Ryan Reynolds que ele é como se fosse um jogador lá, e aí eles não configuraram o jogador ainda, e aparece o jogador falando frase de efeito. Era onde deveria ser a frase de efeito, aparece lá, frase de efeito, porque não configuraram ainda. Então vai ser esse momento, frase de efeito. Aqui uma frase de efeito em IA. Pronto. Bom, então, para você que assistiu, ouviu até aqui, eu sou horrível como youtuber, como influencer, eu sempre esqueço, então provavelmente ninguém tá assistindo até esse momento, mas se você tá aqui, curte, comenta, compartilha, manda pro amigo, acho que tem que falar isso antes, não falei, mas é isso. Então, muito obrigado e tchau, tchau. Obrigado a você. Valeu, hein? Obrigado.